Toda vez que a gente estuda a Bíblia ela é a multiforme sabedoria de Deus, vai além da nossa capacidade de compreensão. E o tema que a gente vai estudar hoje, maturidade, chamado e missão. Diga, maturidade, chamado e missão. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, o texto base, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós temos debruçado esses últimos cultos, essas últimas reuniões, nesta série sobre maturidade. Porque nós não queremos viver, e Deus não quer que você viva, como um menino agitado de um lado para o outro. Você sabe que é muito ruim quando o vento ou as circunstâncias, porque quando a Bíblia diz os ventos, a Bíblia está dizendo qualquer meio, qualquer coisa que roube a nossa paz, que nos jogue de um lado para o outro, que nos perturbe, que nos tire do caminho que Deus tem para nós. A Bíblia diz que tudo isso precisa ser removido, porque nós não podemos viver agitados de um lado para o outro. Então, na vida nós precisamos ter foco. Foco em quem? Foco em Deus. Porque se nós não tivermos foco em Deus, em quem nós somos em Deus, o que Deus tem para nós, nós vamos viver perturbados. Hoje a gente se depara com várias pessoas na obra de Deus que vivem debaixo desse espírito de perturbação. A pessoa está agitada, está indo de um lado para o outro, não tem direção, não sabe o que vai fazer da vida. Então, quando nós começamos a falar sobre maturidade, o Senhor começou a despertar em nós, primeiro, um senso de responsabilidade. Eu falei aqui no início dessa série de mensagens, a importância de nós assumirmos a responsabilidade pela nossa própria vida. Porque existem pessoas que dão muitas desculpas, né? Eu falei, olha, através da palavra, a minha vida está assim porque eu nunca tive o apoio da minha família. E nós culpamos então a família. A minha vida está assim porque por tudo que eu passei, e eu passei por uma situação muito terrível, pessoas me enganaram, me traíram, eu perdi tudo, e a culpa, e a gente sempre arruma alguém para nós transferirmos a responsabilidade. E a maturidade nos faz assumir o controle de tal forma em que nós vamos dizer, olha, a minha vida está assim porque eu preciso tomar uma decisão. A minha vida está assim porque eu preciso mudar. Então, existem coisas em cada um de nós que a gente precisa olhar e pensar o seguinte, poxa, eu sou assim, eu tenho esse meu comportamento, mas nós não podemos viver com a síndrome de Gabriela. A síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, lembram da música? Nós não podemos viver com a síndrome de Gabriela. Não, eu não vou mudar. Sabe, tem coisas, esse é o meu jeito, esse é o meu padrão, esse é o meu comportamento. Nós não podemos viver assim. A maturidade vai exigir uma constante mudança. A Bíblia diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Se nós não crescêssemos no conhecimento, todos nós estaríamos ultrapassados. Porque talvez você estaria hoje querendo fazer uma ligação, procurando um orelhão na rua, com um monte de ficha telefônica no bolso, você não iria achar um orelhão. Porque se nós não crescermos, se nós não acompanharmos a evolução, ficamos para trás. A maturidade exige um movimento. Diga, maturidade exige movimento. Nós temos que nos movimentar. Eu tenho que me movimentar em direção a essa maturidade, a esse desenvolvimento, a esse crescimento, assumir a responsabilidade da minha vida, não terceirizar. Eu falei muito aqui no início desta série, até mesmo o posicionamento da igreja. Porque às vezes a gente vem para a igreja achando que, poxa, mas eu não gosto desse louvor, eu não gosto quando cantam esta canção. O louvor não é para você. O louvor não é para mim, o louvor é para o Senhor.
Então, a maturidade me faz entender o que eu venho fazer na igreja, bispo? Eu venho prestar o meu culto a mim mesmo. Não? Ué, pensei que fosse. Diga, eu venho prestar o meu culto ao Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Estamos prestando o nosso culto ao Senhor. Então, a maturidade me faz olhar e entender, bom, eu estou aqui por causa de Cristo. Eu não estou aqui por causa de pessoas. Porque várias pessoas dizem hoje, olha, eu não vou à igreja porque alguém me feriu. Olha, eu não quero mais saber de Deus porque eu me decepcionei com alguém, eu me decepcionei com irmãos, com pastores, com bispos, com a liderança. Isso me causou uma dor, uma mágoa muito profunda. E aí eu jogo mais uma vez a responsabilidade de eu não desenvolver a minha salvação, a minha vida em alguém. E isso eu falei aqui exaustivamente durante toda esta série. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre chamado e sobre a nossa missão dentro deste chamado de Deus para as nossas vidas. E eu confesso para os irmãos que durante esses dias eu venho tentando entender sobre a questão de forma mais profunda de chamado e missão. E eu comecei a estudar esses dias e tentar entender por que o Senhor chama, por que Deus nos coloca numa igreja para servirmos, para trabalharmos, para fazermos a sua obra, por que isso é tão importante? E eu comecei a me debruçar nos estudos na Bíblia, e também no conhecimento secular. E eu fiquei perplexo e ao mesmo tempo feliz, porque eu descobri uma coisa que talvez você já saiba, mas para mim foi uma grande descoberta, que nós temos um chamado muito nobre que é servir. E não existe nada que traga mais alegria, mais satisfação ao coração do ser humano, senão o fato de servir e ser útil. Se você depois for atrás dessas pesquisas, de estudar e analisar, você vai entender o que eu estou falando. Nós nos realizamos quando nós prestamos algo e fazemos algo bem feito. Quando nós prestamos um serviço, quando nós fazemos alguma coisa que é assim, nós nos sentimos reconhecidos por aquilo, isso traz uma satisfação, uma profunda alegria, algo muito extraordinário acontece no nosso interior. Então, servir faz parte do nosso chamado e da nossa missão. Eu queria que você entendesse uma coisa, para eu poder continuar aqui falando sobre esse assunto. Às vezes a gente fica agitado de um lado para o outro, porque nós não entendemos qual é o nosso chamado e qual é a nossa missão. Às vezes nós vivemos uma vida toda perturbados, tristes, infelizes, sem alegria, decepcionados, com sentimentos estranhos, pensamentos equivocados, porque nós não entendemos qual é o nosso chamado e qual é a nossa missão. Mas eu queria dizer para você que todos nós temos algo em comum dentro do chamado e da nossa missão. Nós temos um chamado e uma missão para servir. Diga, eu estou aqui para servir. Diga, servir é o meu chamado e a minha missão. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que há um chamado, há uma missão, e esse chamado e essa missão vai convergir no fato de servir, de ser útil, de fazer algo, nós nos tornamos as pessoas mais felizes da terra. E quando eu estava estudando, o Senhor me fez lembrar de algumas coisas de quando eu era ainda garoto e que me davam muito prazer, muita alegria e muita satisfação. E eu falo isso, né, e a igreja me conhece, por isso eu posso falar isso sem nenhum tipo de reserva e nem achar que alguém possa pensar além do que convém. Mas eu lembro quando eu era garoto, assim, da idade do meu filho Gabriel, 14, da minha filha Ana, 16 anos, eu morava no bairro do Ipiranga, e ali havia um instituto, um lugar onde cuidava de muitas pessoas que tinham problemas visuais, pessoas com deficiência visual.
E eu me recordo que por muitas vezes eu estava ali, às vezes jogando bola na rua, fazendo alguma coisa, e quando eu via alguém com deficiência visual, com a sua bengalinha, muitas vezes eu abandonava o futebol, abandonava aquela pelada de rua, e eu saía correndo, abraçava a pessoa, pegava no braço e dizia assim: posso te acompanhar para te atravessar a rua? E a pessoa disse: lógico, e eu ia com a pessoa, ia caminhando, e a pessoa ia me perguntando o nome, eu ia conversando, e eu falava: olha, vem carro, vem carro. Quando vinha um ônibus, olha, vem um ônibus, eu sentia uma satisfação muito grande. E quando eu atravessava a pessoa, e dizia: o senhor quer que eu fique aqui, ou a senhora quer que eu fique aqui, até vir o seu ônibus? E muitas vezes a pessoa falava: não, eu vou ficar por aqui, alguém ajuda. E aí eu voltava para o meu futebol, ou às vezes eu esperava até que o ônibus viesse, colocava a pessoa dentro do ônibus, e eu voltava me sentindo um herói, me sentindo a pessoa mais incrível da face da terra, pelo fato de naquele dia poder ter ajudado alguém. É óbvio que eu não tinha maturidade nem para entender o que eu estava fazendo, eu não tinha muita compreensão daquelas coisas, o que eu estava fazendo, mas o que eu quero dizer para você é que, pelo simples fato de fazer o bem, aquilo trazia uma alegria profunda ao meu coração. Eu não sei se você já percebeu, que quando você faz algo para alguém, quando você consegue ser um canal de bênção, que você consegue realizar alguma coisa que muda a vida de alguém, que auxilia alguém, que faz bem a alguém, como isso também faz bem a você. Deixa eu te explicar. Dentro de nós foi instalado, eu vou falar isso aqui, não me chamem de louco, mas foi instalado pelo Senhor, no nosso DNA, um drive. Deus colocou em nós um drive, que é o drive de servir. E nós só encontramos a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da nossa vida, o verdadeiro sentido da nossa existência, a nossa verdadeira alegria só é completa quando nós acessamos esse lugar e fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes nós somos tomados por uma tristeza, muitas vezes nós somos tomados por uma decepção, muitas vezes nós somos tomados por um sentimento que gera em nós uma angústia, muitas vezes cria-se uma amargura, muitas vezes cria-se um sentimento ruim dentro de nós, porque nós somos privados de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que Deus designou que nós fizéssemos, que Deus determinou que nós fizéssemos. O que eu quero te dizer com tudo isso? Que se você não encontrar a razão do seu chamado, a razão da sua missão, você vai peregrinar sobre esta terra com muita infelicidade. Mas nós só vamos ver o sentido da nossa vida, a verdadeira alegria nossa só é completa quando nós estamos fazendo aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Você sabe que isso foi instalado em nós através de Cristo, porque Ele mesmo veio para servir. Diga: Cristo veio para servir. Efésios 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, diz o apóstolo Paulo, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Diga: eu fui chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho uma missão, e a minha vida só encontra sentido quando eu vivo isso. Então, Deus quer, que você seja realizado através do propósito que Ele tem para você. Viver esse propósito vai trazer realização, vai trazer felicidade, vai trazer uma paz completa ao seu coração. Então, o foco central de tudo na minha e na sua vida é servir, é priorizar o reino. E nós precisamos entender isso, sabe, hoje, de forma muito clara, de forma muito objetiva, que você tem um chamado. Diga: eu tenho um chamado. Fala para o seu irmão, fala: o Senhor te chamou para uma missão. Quero te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus tem uma missão para você e através de você? Você acredita?
Se você não acredita, tudo bem. Você pode dizer, bispo, eu não sei, não sei, bispo, não sei. Tenho minhas dúvidas. Talvez você tenha. Você tem que ser honesto. Não é para você ficar aqui como um papagaio, repetindo tudo que eu estou falando, se você não sente isso. Não é para você ficar dizendo, não, eu sei. Eu estou te fazendo uma pergunta honesta. E quero que você seja honesto com você. Você acredita que Deus tem uma missão para você através de você? Que bom, porque tem pessoas que não conseguem enxergar isso. Tem pessoas que eu não sei o que eu tenho de bom. Eu não sei o que Deus pode ver em mim. Bom, eu não sei o que eu tenho para contribuir, eu não sei o que eu tenho para oferecer. Às vezes nós nos pegamos, falando isso para nós mesmos. Mas quando o homem encontra o sentido da sua vida, ele entende, quando você crê que Deus tem um propósito através de você, você começa a enxergar essa missão de Deus para você, você começa a entender o que Deus tem para a sua vida, você se torna uma pessoa realizada, completa, feliz. Então, qual é o foco da nossa vida? Nós temos um chamado, amados, para servir o reino, para servir o Senhor. Nós temos um chamado de Deus para sermos aqui na terra instrumentos do Senhor. E isso, de alguma forma, afeta dentro de nós uma área, dentro da nossa existência, dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa mente, que gera uma satisfação, uma realização muito grande. Você sabe que ao servir, nós somos curados. Muitas pessoas desenvolvem quadros emocionais terríveis na vida. Diversas fobias, diversos complexos, várias questões emocionais acometem a mente, o coração, o pensamento das pessoas. Mas sabe que uma das maneiras de nós sermos curados é quando nós começamos a servir, a ser úteis, começamos a agir, a trabalhar, não nos prostramos, não paramos. Isso começa a gerar em nós um combustível, uma alegria muito grande e que nos move além. E Deus quer que você viva desta forma. Olha, lá em João, no capítulo 7, versículo 18, diz assim: quem fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então a maturidade, ela precisa desenvolver em mim e em você esse desejo no meu e no seu coração de honrar e de servir a Deus. Deus colocou nas nossas mãos uma responsabilidade muito grande. Deus colocou na minha e nas suas mãos uma responsabilidade, uma missão. Quando Ele encerrou o ciclo dele aqui, Ele disse que Ele voltaria e que nós faríamos as obras que Ele fez e obras ainda maiores. Nós precisamos, eu queria chamar a sua atenção hoje para isso, nós precisamos abrir os nossos olhos e olhar um pouquinho para quem está do nosso lado. Nós precisamos abrir os nossos olhos e olhar e nos perguntarmos, nos questionarmos: Deus, como eu posso ser bênção para essa vida? Como eu posso ser útil para o Senhor? Pai, de que forma o Senhor pode me usar em favor das pessoas que necessitam do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua palavra? Essa tem que ser a nossa oração. Eu sei que às vezes nós vivemos num mundo com tantos problemas, com tantas coisas que nós temos que resolver, nós às vezes nos fechamos dentro da nossa existência, que nós não queremos mais nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. Sabe uma das maiores armas que o inimigo usa contra mim e contra você? Sabe quais são as armas que ele usa? Uma das maiores armas são usar pessoas para nos ferir. Porque uma vez que você é ferido, o pensamento que nós desenvolvemos quando alguém nos fere é: eu não confio em mais ninguém. Eu não quero saber de pessoas. Eu não quero ter contato com mais ninguém. Sempre que alguém nos machuca, de alguma forma, o inimigo vai usar alguém para te ferir,
alguém para gerar decepção no teu coração, para você perder a fé em ajudar as pessoas, para que você perca a fé em ser um canal de Deus na vida de alguém. Mas bispo, eu já tenho tantos problemas para resolver, eu já tenho tantas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto nós estamos servindo, o Senhor vai manifestar a provisão que nós precisamos. Enquanto nós estamos fazendo o que o Senhor nos chama para fazer, Deus vai manifestar coisas que nós precisamos para que elas nos alcancem. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender que enquanto nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, Deus colocará toda a provisão na minha e na sua vida para aquilo que nós necessitamos. Às vezes nós achamos que eu vou fazer isso porque eu preciso. E a Bíblia mostra isso, um momento tão extraordinário. Quando Deus chama o profeta e diz assim: olha, você vai para uma terra e você vai encontrar lá uma viúva que vai te dar de comer. O profeta vai, quando ele chega na cidade, ele encontra uma senhora, e aquela senhora olha para ele, reconhece ele como profeta, ele chama ela: senhora, me traga água aí. E ela diz assim: eu vou buscar água para o senhor. E quando ela sai para buscar água, ele diz: olha, volta aqui, a senhora aproveita, traga alguma coisinha para eu comer também. Traga um biscoitinho de maisena recheado com pasta de amendoim, que agora está na moda, né, que doce de leite. Ai, agora até senti o gosto. E traz lá para mim um bolo, um bocado. E ela fala: ah, meu Senhor, tão certo como vive o nosso Deus, eu não tenho nada em casa, senão um bocado de farinha para eu fazer um bolinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. O que a gente tem é só para nós. Ele diz: faz o seguinte, vai lá, faz o que você falou, faz o bolo, traz, mas traz primeiro para mim. Enquanto esta mulher serviu o profeta, Deus trouxe toda a provisão que aquela mulher necessitava. Eu quero que você entenda que se nós olharmos apenas para a nossa própria vida e deixarmos de olhar para aquilo que Deus nos chama, se nós deixarmos de fazer o que Deus nos chamou para fazer, se nós interrompermos a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos, sabe o que vai acontecer? O azeite na nossa botija vai secar, a alegria do nosso coração será roubada. Mas se nós fizermos justamente o contrário, tenha certeza que Deus trará toda a provisão necessária para a sua vida. O Senhor nos chama para servir, amados. Em 1 aos Coríntios 4:1 diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então Deus confiou essa responsabilidade para nós. 1 de Pedro 4:10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. Diga: servir uns aos outros. Diga: eu vim para servir. Tem alguém perto de você aí? Diga para essa pessoa: conte com a minha vida, conte com a minha vida. No reino de Deus tem um lugar e um propósito para você, meu irmão. No reino de Deus tem um propósito e uma missão para você cumprir. No reino de Deus tem alguma coisa para você fazer. E eu queria dizer que a nossa vida às vezes se tornou pesada porque nós paramos de fazer o que Deus nos chamou, paramos a nossa missão, fomos chamados e paramos a nossa missão. Às vezes a nossa vida se torna uma vida sem sentido, simplesmente pelo fato de nós termos parado alguma coisa. Às vezes você vê algo que fica muito tempo parado, e pelo fato de estar parado, aquilo acaba se deteriorando. Água parada apodrece. Tudo que tende a ficar parado, tende a morrer. Então Deus não quer que você fique parado.
Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dEle. Então, eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que muitas coisas que estão acontecendo, é porque nós fomos nos decepcionando ao longo da nossa vida com muitas coisas, e sem que a gente percebesse, nós fomos atribuindo as nossas decepções a Deus. Isso é maligno. O inimigo muitas vezes usou pessoas para te ferir, e as feridas que essas pessoas te causaram, pararam você. Talvez muitas coisas pararam na sua vida, por conta de feridas que foram causadas por alguém. Ao invés de você se curar, se recuperar e continuar servindo e seguindo, você parou. Às vezes a gente acha que o diabo, o inimigo, ele vai mandar alguém com uma roupa, com um rabo parecendo um espeto, com um chifre, com uma barba, sabe? E com um tridente para poder ficar. Não! Ele vai enviar situações que você nem vai perceber que foi ele que enviou. Ele vai enviar situações para ferir o teu coração, para que você não perceba que aquilo está ferindo você, para que você perca o interesse nas coisas de Deus, para que você perca o interesse nas coisas do reino, para que a sua espiritualidade seja posta de lado e você viva uma vida automática, olhando com os olhos naturais. A maioria de nós, filhos de Deus, sabe o que a gente faz? A gente ignora a Bíblia e a gente vive por vista. A pessoa me feriu, e você olha na carne e você não consegue perdoar, porque você foca no mal que a pessoa te fez e você não larga. Por isso a Bíblia diz, se a Cristo conhecemos segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo, para não olhar ninguém segundo a carne. Porque pessoas podem ferir pessoas podem nos causar mal. O problema não é o que a pessoa faz, é o que nós fazemos com o mal que a pessoa nos fez. Porque se nós pararmos a nossa vida, toda vez que alguém nos ferir, que alguém fizer alguma coisa que nos desagrada, nós vamos matar o nosso serviço, nós vamos matar a nossa essência, a essência que nos traz alegria. Está dando para você entender, não? Está dando para entender? Então, o que mais me causa alegria? Servir. O que mais me causa alegria? Ajudar as pessoas. O que mais me causa alegria? Cumprir o meu chamado, a minha missão, seja qual for a sua. Cada um aqui tem uma missão que, isso aqui arde o meu coração. Quando eu estou fazendo isso aqui me traz alegria. Eu tenho uma satisfação, eu vejo esses meninos cantando. Talvez o senhor fale, mas não é um exagero deles pulando, hoje invadiram tudo isso. Isso não é um exagero. Talvez o que arde o teu coração não é o que eles fazem, mas arde o coração deles. E é isso que traz alegria, estarem aqui, louvando a Deus, servindo a Deus, ontem ensaiando, hoje cantando e louvando, arde o coração deles. É isso que traz dentro deles uma alegria que não há como ser roubada e tirada. Então, no teu coração há algo que arde, há algo que quando você faz, você diz, Senhor, eu me sinto tão bem quando eu faço isso para Ti. Mas sabe o que o diabo vai fazer? Vai usar pessoas para te ferir, para parar o propósito de Deus na tua vida, para você dizer, estou tão ferido que eu não vou mais fazer isso. E você vai entristecer, você vai entrar num quadro de depressão, e você vai ficar deprimido, e você vai ficar às vezes jogado num canto. E daqui a pouco ele começa a jogar outros dados no teu pensamento, e você começa a pensar, ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém gosta de mim, está vendo como eu sou, eu não valho nada, porque é isso que o diabo faz. Ele quer que você se sinta um lixo, ele quer que você não se sinta útil, mas eu estou hoje aqui para dizer que Deus te chamou, e Deus tem uma missão para você, e se você se erguer hoje, e disser, eis-me aqui para o Senhor, dizer, Senhor, me usa como o Senhor quiser. E se você sabe aonde Deus te usa e aonde você é feliz, deixa Deus usar a sua vida nesse lugar, para que a sua alegria volte, para que a paz tome conta do teu coração. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso. Amados, nós temos que entender. O salmista chegou a uma conclusão, porque Davi passou por várias situações, várias guerras, vários problemas, várias dificuldades.
E às tantas a gente vê um Davi doente. A gente vê um Davi sem alegria. A gente vê um Davi já sem vontade de ser o que Deus chamou ele para ser. Aí chega um momento em que ele começa a entender que se ele ficasse daquele jeito, ele morreria. Ele escreve no Salmo 100, versículo 2: servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele diga, servir ao Senhor com alegria. Com alegria. A gente tem que ter alegria no que a gente faz. Você tem que ter alegria nas coisas que você faz para Deus. Você tem que ter alegria, diga, eu tenho que ter alegria. Mas nós não temos que servir por culpa, por medo, por obrigação, mas por alegria. Eu sei que tem coisas que às vezes fazer é difícil, mas você tem que fazer com alegria. Tinha uma coisa que eu detestava fazer, uma coisa que eu não gostava de fazer, eu fugia para não fazer. E às vezes quando a minha esposa, eu olhava, ela estava às vezes cansada, de madrugada, era trocar fralda. E trocar fralda de menino é fácil. Você dá-lhe um lenço, uma trabalhada de lenço, de baixo para cima, duas, aquele lenço umedecido. Na terceira, se ele não esguichar um xixi na sua cara, você já tapa tudo, fecha, tá pronto. Menina não. Eu tinha pânico para trocar a fralda da Laura. E a bispa falava, não é de baixo para cima, porque quando eu olhava, ela não estava olhando, a menina ficava amassada, coitadinha. Aí era o carro, ela, você passou de baixo para cima. E eu falava, como eu posso dizer que não sem mentir? Eu não tinha como, eu falava, não, mas é porque, olha esse lenço quando passa. Eu detestava. E ela falava, é assim, olha de cima para você tem que limpar tudo, aquilo me dá, meu Deus do céu. Não gostava. Fora o cheiro de cocô de criança, né? Gente do céu. Quem tem criança pequena aqui que troca a fralda ainda? Só para eu saber. Você sabe, né, Ricardo? E a sua que já está comendo a comidinha mais maciça, né? Às vezes é um fedor que nem adulto tem. Misericórdia. Eu não gostava, mas eu tinha que trocar. Não era bom, mas eu tinha que fazer com alegria. Sabe por quê? Porque depois que eu trocava a fralda, meus filhos estavam limpinhos. A realização estava, cumpri minha missão. Eu sei que tem coisas que às vezes na nossa missão não é fácil. A gente não gosta, mas a gente tem que fazer com alegria. Eu queria chamar sua atenção para isso. Sabe por quê, amados? A gente às vezes vai perdendo alegria nas coisas que são mais importantes na vida. Sabe o que me alegra muito quando eu vejo, de verdade, eu vou falar para vocês de coração, quando eu vejo os jovens aqui louvando, pulando, vocês não têm noção da alegria que o meu coração fica. Eu não ligo. Bispo do céu, se era na igreja que eu ia, se essa molecada sobe no altar, mas depois era tudo expulso da igreja, era um caos, porque onde já se viu? Porque o altar é sagrado. Sagrado é o teu coração. Isso aqui é mais um lugar dentro da igreja. Sagrado é o teu coração, onde Deus habita e mora. Mas quando eu vejo eles com aquela alegria, louvando, cantando, eu falo, Senhor, que eles nunca percam essa alegria de te louvar e de te servir. Porque não há nada mais triste do que você olhar e ver pessoas sem alegria louvando a Deus. Você vê pessoas sem, sabe? Bispo, mas só Deus conhece o coração. Eu não estou falando de expressão, estou falando, sabe, quando a pessoa não tem alegria mais nem de servir. Quando a pessoa pensa, eu vou chegar depois do louvor, porque eu não quero nem ter, é muito barulhento. Salvo alguém que tem um problema de audição, ok. Mas sabe por que a gente louva a Deus?
A gente louva a Deus porque Ele morreu por nós numa cruz. A gente louva a Deus porque a gente sabe que o que Ele fez foi um ato de amor por mim e por você. Em João 15,16 diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você foi chamado para dar fruto. Sabia que tem fruto em você? E você tem que dar fruto. Qual a finalidade de uma árvore que dá fruto e esse fruto morre? É triste quando você passa em algum lugar. Eu vou falar de uma fruta que eu não sei como ela dá tanto e as pessoas gostam tão pouco, que é jaca. Quem gosta de jaca aqui, levanta a mão. Todo mundo. Eu vou falar para vocês irem na casa da minha sogra, enquanto ela está morando nessa casa. Até agora, mais um mês e pouco. Tem jaca lá, cadê a sogra? Tem jaca lá ainda? 40 e poucas. Levanta a mão só para eu contar. 1, 2, 3, vixe, aí passou. Mas enfim, os 40 primeiros hoje a pegarem senha com a minha sogra, vai ganhar uma jaca dela. Porque a jaca dá fruto, não tem quem coma tanta jaca. Estão perguntando se já tem irmão escolhendo. A jaca é dura? Mete o martelo nela, igual bate em carne dura que fica mole. Ah, tem 2 tipos. Eu não sou especialista em jaca. Mas você vê uma árvore que dá fruto, e o fruto vem, ele apodrece e morre, cai na terra, apodrece, vira adubo. O fruto, ele precisa ser consumido. E o Senhor fala que é para te dar fruto. Ou seja, o Senhor me escolheu. Olha, não fosse vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto, você tem que dar fruto. Diga, eu tenho que dar fruto. Tem que dar fruto, amado. Você tem que dar fruto. Você acredita que você é uma árvore frutífera? Você acredita que tem alguma coisa em você que você pode fazer por alguém? Amados, nós somos pessoas com fruto, nós temos Cristo. E eu queria caminhar para o finalzinho aqui falando uma coisa para vocês. Não enterra o talento que Deus te deu, não. Não enterra o talento que Deus te deu, não. Ah, bispo, eu estou tão decepcionado. Amado, você foi o diabo, foi o inimigo que plantou uma semente, sabe, do mal, e deixa isso para lá. Mas não enterra o seu chamado, não enterra o seu talento, não enterra a tua vida. Eu queria caminhar encerrando o culto falando um pouquinho sobre isso. Mateus 25, 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esse é o típico da pessoa que não é maduro, que eu falei, que joga a responsabilidade para o outro. Ah, você vai me cobrar, você me cobra muito, eu sabia que você é severo, sabe? Então eu receoso. Essa é a desculpa que a gente dá. A gente sempre para o que Deus nos mandou fazer por conta dos outros, mas foi Deus que te mandou fazer. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu e designou para você ir dar fruto. E aí você pega o que Deus fez. Não, porque pessoas, amados, entendem o espírito que eu vou dizer? É imaturidade da nossa parte. É criancice não entender que isto é um dardo inflamado do inimigo. Receoso escondi na terra o teu. Toma aqui o que é teu. Não quero. Toma aqui, Senhor. Olha, Senhor, toma aqui o que é teu. Olha, Senhor, toma aqui o que é teu. Não quero fazer, não quero servir, não tenho vontade, não quero. Quantas vezes na nossa vida com Deus, a gente receoso com alguma coisa, a gente vai lá e entrega, toma aqui o que é teu, não vou mais fazer. Quantas vezes ao longo da minha vida ministerial eu tive que pegar de volta algo,
Depois de anos não fazendo, quantas vezes a gente foi obrigado a voltar para a sala de aula, a voltar a fazer coisas, porque alguém receoso entregou o cargo, o talento. Isso aos olhos do Senhor é mal. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, se você sabe que eu sou assim, que eu ajunto, semeei e ajunto onde não espalho, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Amados, eu queria fazer um apelo para você hoje. Não enterre o seu talento. Não faça pouco caso do que Deus entregou nas suas mãos. O Senhor espera que eu e você possamos dar frutos. Pois só assim eu e você seremos honrados por Deus em todos os sentidos. Você acredita no ministério que Deus te colocou? Você acredita no ministério que Deus te colocou? Se você acredita, meu irmão, você tem que frutificar. Você só não vai frutificar se você não acreditar. Mateus 25:19, depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, eu imagino a alegria que devia estar, entregou outros 5 dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Olha que coisa extraordinária quando você faz algo acontecer. Deixa eu falar uma coisa para os professores da igreja. Sabe, não há nada mais satisfatório quando você pega uma criança e começa a ensinar para ela a palavra de Deus, discipular essa criança, falar do amor de Deus para ela, e ela se torna um adulto, um homem, uma mulher. Daqui a pouco você vê se casando, se formando, tendo família, e você fala, aí você vê se tornando um homem de caráter, uma mulher de caráter, e você fala: meu Deus, isso era um trocinho lá na sala, que ficava me pedindo suco, e olha o que aconteceu, passou pelas suas mãos e você frutificou, e o seu fruto permaneceu. Deus quer usar você para frutificar. A obra de Deus existe para você servir, para eu e você servirmos. E a palavra do Senhor fala no versículo 21, tem o 21? Tem. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe, não despreze a igreja. Tivemos uma reunião ontem, o bispo Fernando falou uma coisa muito forte. Sabe, ele disse assim: não despreze a igreja porque você está há muito tempo nela. Tem gente que despreza a família, o ministério, porque se acostumou. Às vezes a pessoa despreza, abre mão. Mas não foi que eu desprezei, é porque eu me feri. Quando Josué estava se aproximando do fim da sua vida, a palavra diz que Josué reuniu todas as tribos de Israel. Reuniu todos da tribo de Israel. E ele recordou as misericórdias e as bênçãos de Deus. Diante de todas as tribos, ele começou a recordar o que Deus havia concedido ao povo de Israel. E ele fez aquele povo pensar em quantas vezes Deus abriu porta, quantas vezes Deus honrou, quantas vezes Deus abençoou, quantas coisas Deus fez. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantas respostas de oração, quantos milagres. Você tinha vontade de comer um pão, Deus te deu mais que um pão. Você teve sede, Deus te deu mais do que um copo d'água. Você sonhava com um teto, Deus te deu mais que um teto.
E aí passa o tempo, a gente começa a desprezar. E Josué fala uma das coisas assim que a gente precisa levar muito a sério. Em Josué 24:15. Que devido ao tipo de vida que eles estavam levando, eles haviam se esquecido de tudo que Deus havia feito por eles. Eles foram admoestados, e Josué fala em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu queria falar uma coisa para vocês hoje, isso muito sério, em nome de Jesus. A maturidade vai exigir de nós algumas escolhas na vida. Ou permanecer como nós estamos, ou darmos frutos. Josué encerra dizendo assim: eu e minha casa escolho servir ao Senhor. É impossível estarmos no meio de pessoas e não nos ferirmos. É impossível convivermos com pessoas e em algum momento não nos frustrarmos ou não nos decepcionarmos. É impossível. É impossível você, em algum momento, não ter dor, tristeza e vários sentimentos por situações à sua volta. Mas o que Josué fala é: escolhe o que você quer fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, maturidade é isso. Maturidade é entender que às vezes tem que trocar fralda. Eu não gosto de trocar fralda, mas eu tenho que trocar e tenho que ser feliz. Maturidade é entender que às vezes Deus vai precisar de mim para fazer alguma coisa. E Ele vai me capacitar para fazer, e eu vou fazer, e aquilo vai dar fruto. Amados, nós somos mordomos. Nós somos mordomos. E tem coisa que nós temos que fazer como mordomos. Eu li uma frase, não está no telão, mas eu vou replicar para vocês. Isso é um fato. Em algumas igrejas da China, não precisa falar muito sobre a China e igreja, né? Mas algumas igrejas na China dão boas-vindas aos novos crentes, dizendo o seguinte: quando pessoas se convertem, chegam às igrejas da China, eles têm um lema, algumas igrejas têm um lema, uma frase, eles dizem assim: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver. Jesus agora tem novos ouvidos para escutar e novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar os outros. Vou ler de novo. Jesus agora tem um novo par de olhos para ver. É você. Os nossos olhos têm que ser os olhos de Jesus. Sabe, os nossos ouvidos têm que ser os ouvidos de Jesus. A gente parou de ouvir. A gente anda tão pressionado pelo consumismo que a gente já não ouve mais as pessoas. Às vezes a gente fica tão focado em algo, a gente não vê o que está acontecendo ao lado. Estava na casa da minha sogra esses dias, fui buscar o Pipoca é o meu cachorro. E aí eu estava com a televisão ligada, fazia acho que uns 42 anos que eu não assistia TV na Rede Globo. Estava ligado e uma novela, um negócio lá, isso prende a gente, né? A gente que tem raiz nordestina e que gosta de fofoca, né, de saber da vida dos outros, quando você vê novelas, é um troço. E estava passando um negócio, eu fiquei assim. E meu cunhado estava me chamando. Não era comida, mas não é comida, não me interessa. E ele me chamando. Aí quando eu olhei,
depois que eu saí do transe, tinha umas 6, meu Deus, está todo mundo te chamando, você não viu. Eu falei, você não está vendo? Eu falei, vendo o quê? Eu olhei para a pia, né? Para o fogão não tinha nada, eu vou olhar o quê? Brincadeira. A gente às vezes está assim, você está tão focado em algo que você não está ouvindo o que está à sua volta. A gente não está ouvindo, igreja. A gente não está ouvindo o choro das pessoas mais. A gente não se preocupa mais com o olhar triste do irmão. Acaba o culto, a gente não quer mais bater aquele papinho, porque vai que o irmão vem contar um problema, eu não quero ouvir o problema de ninguém. A gente acaba, sabe, olha, quando acaba o culto eu não quero saber de mais nada. Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, mãos com as quais ajudar, e um novo coração para amar os outros. Eu encerro com Mateus 16 e depois com Mateus 22. 16, 24 diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas isso eu não vou falar. Mas isso é bom, pode acreditar. Se você fizer isso, você não vai perder, você vai ganhar. Não, bispo, isso aí não. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, você acha, quando você faz, quando você serve, traz sentido à vida. Perguntaram para Jesus qual era o grande mandamento da lei. A igreja se preocupa com lei, mandamento, um monte de ordem, um monte de coisa tem que fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não pode usar essa roupa, tem que usar essa roupa. Não pode cortar o cabelo, pode cortar o cabelo. Se você tem que vigiliar, não tem que vigiliar. Come, não come, faz jejum, não faz. E todo mundo quer saber qual é o grande mandamento da lei. Aí foram perguntar para Jesus qual era o grande mandamento da lei. Qual era o ápice do mandamento da lei? E ele disse assim, 22:36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu. Este é o grande e primeiro. O segundo, que é igual, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se isso não fosse possível, Jesus não diria que é. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos convivendo com os nossos irmãos, amando, ajudando, auxiliando, nós curamos e somos curados. Abençoamos e somos abençoados. Eu queria encerrar dizendo isso para você. Deixa a partir de hoje, em nome de Jesus, a sua vida disponível para Deus. E eu queria fazer uma oração com você, porque talvez você diga assim, bispo, eu não sei aonde eu posso, eu não sei o que eu... Aquilo que quando você faz mais traz alegria ao seu coração, talvez seja isso. Talvez você pode ser um grande instrumento de Deus cortando o cabelo e arrumando mulheres. Talvez você pode ser um grande instrumento de Deus servindo pessoas. Talvez você pode ser um grande instrumento de Deus orando por alguém, abraçando, ligando. Talvez Deus te dê uma missão tão extraordinária que você é aquela pessoa que tem uma visão 360 graus, olha tudo à volta, tem uma percepção, e você é aquela pessoa que vai fazer uma ligação, que vai ligar para o irmão. Aqui não é proibido ligar para os irmãos. Aqui nós não ficamos enciumados se você sentir a falta de alguém e ligar para essa pessoa. Pelo contrário. Se Deus te deu essa capacidade, esse dom, esse talento, multiplique. Aqui nós não temos essa preocupação.
Esse lugar, Deus te trouxe aqui para você servir Ele aonde você tiver chamado para servir e você sinta-se bem servindo. É que tem gente que servir, bispo, eu quero cantar. Veja se cantar é porque você quer aparecer ou se é o seu chamado. Porque se for, entra para o coral, Deus vai. Bispo, meu chamado é para pregar. Mas se o chamado é para pregar, amado, glória, a gente precisa de pessoas para pregar. A gente precisa de pessoas para evangelizar, para pregar. Mas eu gosto de pregar na igreja. A gente precisa de pessoas para pregar aqui também. Vem. Aonde Deus te chamou, sirva. Sirva. Vou dizer uma coisa para vocês, aí é um desabafo meu pessoal. Sabe o que mais entristece o meu coração, ou já me entristeceu? Quando você vê alguém, às vezes está aqui na igreja, e a gente tenta de todas as formas, irmão, irmã, ajuda, serve, vai. Aí um dia a pessoa fala, não, olha, Deus me falou que meu tempo aqui acabou, eu vou para outro lugar. E às vezes a pessoa estava aqui, e a gente tentou de tudo para a pessoa dar fruto. Aí ela sai, vai embora, vai para outro lugar, e a pessoa começa a fazer. Eu falo, meu Deus, não podia ter feito aqui? Não podia ter servido aqui? Então, entenda. Deus te plantou nesse lugar, porque Deus quer usar a sua vida aqui. Deus te trouxe para cá, para recomeçar algo na tua vida, para dar continuidade em algo na tua vida. Você está disponível para Deus? Eu queria orar com você nessa hora. Talvez o seu choro, a sua tristeza, esse vazio, é porque tem algo aí que Deus quer usar, tem um talento aí que Deus precisa, e ele está enterrado, e ele está querendo viver, e é isso que te dói, é isso que machuca. Pai, eu sei que o reino aqui na terra, às vezes, para nós, se torna um peso. Nos perdoa por isso. Porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Às vezes somos feridos, magoados e levamos isso de tal forma que nós paramos a nossa vida com o Senhor. Quantas pessoas já paralisaram a vida? Permitiram que o inimigo semeasse algo que lhes roubasse a comunhão. Quantas pessoas, Pai, ao longo da sua vida, entregaram o talento, e no coração havia um sentimento, uma desculpa, que muitas vezes não compartilhou, ou não compartilhou com quem deveria. Mas hoje nós estamos aqui te pedindo, Deus, nos torna árvores frutíferas. Sonda o nosso coração, vê aonde nós podemos te servir, ou melhor, Pai, nos faz enxergar aonde podemos te servir. Queremos uma igreja que louve como esses jovens louvaram hoje aqui. Queremos adultos que não se envergonham de pular na tua presença, de gritar, de clamar. Queremos pessoas que não se envergonhem de abraçar e de orar uns pelos outros. Queremos pessoas que não tenham receio de dizer, eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de servir. Pai, há espaço para todos, a seara é grande. Então nos ajuda, Deus, nos ajuda a rompermos com o que tem paralisado as nossas vidas, porque eu entendi que quando nós servimos, nos tornamos as pessoas mais realizadas, pelo simples fato de sermos úteis, de encontrarmos o nosso lugar, de encontrarmos algo que nos dá prazer, algo que nos faz nos sentirmos importantes, de nos sentirmos pertencentes
de nos sentirmos aceitos. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda em nome de Jesus. Em nome de Jesus.